Olá fãs e apaixonados pelo mundo do café, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema, às vezes meio polêmico, que é café e saúde. Nós vamos abordar algumas curiosidades, alguns estudos que existem para o mundo. Vamos iniciar nosso bate-papo então? Café e saúde, duas coisas que caminham meio juntas. Mas tudo em excesso faz mal. Até mesmo amor em excesso acaba prejudicando um pouco. Então o segredo é a gente buscar equilíbrio. Iniciando o nosso tema, já que começamos falando de equilíbrio, de acordo com estudos, a quantidade indicada de café de consumo diário é entre 3 a 4 xícaras de café. Lógico que conforme idade e organismo, essa quantidade também ela pode variar um pouco. Mas essa quantidade que nós citamos, 3, 4 xícaras, ela é meio que um padrão. As pessoas que têm o hábito de tomar café, eles mandam para dentro do nosso organismo um X quantidade de substâncias. Dentre todas as substâncias, a mais famosa e falada é a cafeína. Mas também temos ácidos clorogênicos e compostos antioxidantes. A nossa xícara de café, ela também concentra vitamina B3 e minerais como potássio, manganês e ferro. Vocês aí que estão assistindo, já pensaram em prolongar os seus anos de vida? Uma investigação no Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos mostra que se bebermos de 3 a 4 xícaras ajuda a gente a viver mais. Ele apresenta um ganho de vida de 10% para homens e 13% para mulheres. Bom, isso acaba nem sendo tão surpreendente porque um dos compostos do café é um antioxidante e ele tem um efeito muito positivo na dieta. Já que a gente já engajou de querer viver mais, vamos falar então de problemas cardíacos no coração. Existe um problema que é a insuficiência cardíaca, que é o quê? Que o coração não consegue bombear a quantidade necessária de sangue que nós precisamos no corpo. Intrigada com isso, a pesquisadora Elizabeth Mostofisky, da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ela decidiu fazer uma avaliação em cima de 140 mil indivíduos e percebeu que 4 doses diárias de café diminuíram até 11% de ter esse problema cardíaco. Nós sabemos que o café acaba nos deixando mais agitado. E agora, será que uma pessoa que tem Parkinson então não deve tomar café, certo? Errado. A cafeína ela nos ajuda a criar estímulos cerebrais, principalmente nas áreas que controlam as atividades motoras e do sono. Então, um paciente que é diagnosticado com Parkinson, que tem essas características de tremores, a cafeína ela pode ajudar nesse quadro, ou seja, ela acaba amenizando o sintoma do tremor. Isso foi comprovado no Instituto de Pesquisa da Universidade de McGill, no Canadá. Os cientistas eles acompanharam 61 pacientes. Uma parte dessa turma recebeu uma pílula com 100 mg de cafeínas aplicado 2 vezes ao dia, em um período de 3 semanas. Depois disso, eles aumentaram a dose para 200 mg, que dá mais ou menos cerca de 2 xícaras por dia. E eles perceberam uma melhoria motora nesse grupo que fez o acompanhamento e ficou ingerindo essa quantidade de cafeína. Ou seja, na dose adequada, a cafeína contribui para o funcionamento da dopamina, que a falta desse neurotransmissor acaba abrindo a porta para o Parkinson. Uma outra doença que também apresenta melhoras com café é o Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa. Existe uma substância presente no café que ainda não foi identificada, mas que ela é responsável por tornar a bebida um importante aliado para a prevenção do Alzheimer. Uma pesquisa publicada no Periodic Journal of Alzheimer's identificou que a interação dessa substância com a cafeína acabou aumentando os níveis de um fator do sangue, chamado GCSF, que é o responsável por evitar esse progresso do Alzheimer. Esse teste, essa pesquisa, ele foi feito em camundongos. Os estudos realizados em humanos já tinham relatado que essa substância do café ingerida diariamente por adultos e idosos acaba diminuindo o risco da demência. E um instituto da Universidade da Flórida do Sul, nos Estados Unidos, indicam que, além dessa substância, a própria cafeína já é um ingrediente responsável pela proteção. Isso porque ela reduz a produção no cérebro de uma proteína anormal, chamada beta-amiloide, que acredita ser a responsável por causar o Alzheimer. E o café, gente, não é benéfico apenas para o Parkinson e o Alzheimer. O
consumo de pelo menos uma xícara de café por dia pode acabar evitando a incidência do câncer de mama, câncer oral, próstata, fígado e esofágico. Tudo isso por quê? Porque o nosso café ele é rico em antioxidantes e além disso tudo ele ainda ajuda a aliviar o estresse. Existe um estudo feito simultaneamente nos Estados Unidos, Portugal e aqui no Brasil, que o café e a sua cafeína eles ajudam a melhorar o seu humor e ainda garante mais desempenho no tempo de reação, memória e raciocínio. E uma outra coisa que não é de hoje e vocês devem saber que o poder do café ele acaba nos ajudando a rejuvenescer. E não é à toa que as indústrias dos cosméticos acabam explorando muito a utilização do café. Todo esse interesse ele se dá pela presença dos componentes polifenóis e antioxidantes, que são os responsáveis por atrasar o nosso processo de envelhecimento e o nosso aumento na esperança de vida. Mas não é só por fora, esteticamente, que o café ajuda. Está comprovado que ele nos ajuda por dentro, na nossa digestão, porque essa bebida ela acaba estimulando o nosso intestino, o reflexo do estômago e acaba aumentando o movimento gastrointestinal, consequentemente ajudando a nossa digestão. Por isso o tão famoso cafezinho depois do almoço. Vamos entrar agora numa outra doença que o café acaba nos ajudando bastante: diabetes tipo 2. Já foi comprovado que os ácidos clorogênicos presentes no café ajudam na redução de glicose e insulina. Segundo o experimento realizado na escola pública de saúde em Harvard, as pessoas que acabaram aumentando o seu consumo de café diário em um período de 4 anos tiveram um risco 11% menor de acabar desenvolvendo o diabetes tipo 2. Outro ponto benéfico do café, ele tem um efeito positivo na luta contra a depressão. Entre adultos e crianças que tomam uma dose de 4 xícaras de café por dia, a incidência acaba sendo menor. Vamos voltar um pouquinho para a questão da parte estética. Vocês acham que café emagrece? Sim, ele emagrece, justamente porque a cafeína é responsável por aumentar o nosso desempenho em atividades físicas. Além disso, o café ele ajuda na liberação de ácidos graxos, da nossa gordura estocada no corpo. Falando assim, um termo mais simples, é a queima de gordura, devido ao efeito termogênico da cafeína. Vocês sabiam que o café pode inibir o alcoolismo e o consumo de drogas? Isso por quê? Porque os ácidos clorogênicos e os quinídeos formada na torra adequada do café podem acabar sendo até mais importantes do que a cafeína e é uma grande ajuda no controle e prevenção de depressão e as suas consequências como suicídios e alcoolismo. Mas eu vou ressaltar novamente para vocês, o segredo de tudo também é não exagerar. O café é sim uma bebida estimulante, saudável, mas cada pessoa, cada organismo tem que buscar a dose adequada que se satisfaz. E vamos lembrar que o café normalmente é uma bebida diurna. Ele vai te ajudar nas suas atividades do seu dia a dia, te manter despertado, mas normalmente a gente vai reduzindo essa quantidade de café no período noturno. Até mesmo para algumas pessoas isso não acabar afetando o seu sono. Vamos agora parar e pensar no nosso dia a dia, nosso cotidiano. O corpo humano, quando ele começa a trabalhar, ele possui algumas substâncias chamadas de radicais livres, que são muito agressivas e acabam atacando todas as moléculas, consequentemente podendo causar algumas doenças sérias, até mesmo como câncer. E o nosso organismo tem substâncias antioxidantes, cujas as funções é realmente combater esses radicais livres. E o café ele acaba estimulando a produção dessas enzimas, ajudando a destruir esses radicais e prevenindo essas doenças. Obviamente, o consumo do café também não vai impedir as pessoas a terem essas doenças, mas ele acaba aumentando as nossas defesas em relação a elas. Vamos abrir um espacinho agora para a gente falar sobre café e asma. As pessoas que têm o costume e o hábito de tomar café, a longo prazo pode não só reduzir os sintomas, mas também prevenir as manifestações clínicas da asma. Nos últimos anos, a cafeína tem sido alvo de muitos estudos envolvendo o esporte, práticas esportivas, como ciclismo, atletismo, natação. No futebol, por exemplo, a cafeína aumenta o desempenho, melhora o tempo de reação, a tensão mental e o processamento visual. E não importa se você é um atleta profissional ou se você é aquele atleta só de final de semana. O café ele ajuda sim
a você ter mais pique para correr, saltar, nadar, pular, estimulando a ação dos músculos durante um período prolongado e acaba evitando aquela sensação de fadiga, melhorando o seu desempenho físico. E em alguns estudos mais recentes também demonstram o aumento da força muscular, justamente porque ele acaba retardando aquela fadiga, possibilitando, consequentemente, um maior grau de cargas e repetições em exercícios. A cafeína também é um agente modulador de desempenho em várias atividades físicas, mas isso, claro, novamente, consumido moderadamente. Uma dosagem ideal de umas 4 xícaras de café por dia. Para aqueles corredores de maratona, atletas de exercícios mais intensos, a cafeína ela aumenta os níveis de endorfina no cérebro, ajudando o atleta a seguir adiante com um nível máximo de cansaço. Ou seja, o café não te mantém mais alerta no seu dia a dia, no trabalho? Ele ajuda também os nossos atletas, aumentando o estado de alerta, funcionamento do coração, e ele acaba poupando a glicose do músculo esquelético, o que acaba aumentando e facilitando a entrada de cálcio nos músculos. Vamos simplificar. Um músculo normal, ele acaba virando um super músculo. E no fim, a pessoa não vai sentir nem sono e nem cansaço. Mas o efeito da cafeína também pode variar de pessoa para pessoa. Isso às vezes vai de acordo com o peso e com a regularidade que você já está acostumado a tomar café. Tem uma questão que ela já é debatida há muitos anos. O café, ele é uma bebida estimulante, ou seja, ele acaba sendo um pouco viciante sim, e o seu organismo pode acabar ficando dependente da cafeína. Mas não se enganem, não é só por conta da cafeína que ele acaba sendo viciante. Como a presença dela acaba trazendo muitos benefícios para o nosso organismo, o nosso corpo vai acabar sempre pedindo por ela, junto, é claro, com seu agradável sabor e seu aroma. E o café, ele está muito relacionado com o nosso ambiente social. Aquele happy hour com os amigos, aquela pausa no trabalho para o cafezinho para dar uma descansada, aquela reunião no trabalho. Então, nós acabamos associando tomar café com calmaria muitas vezes. É um momento seu, você quer parar, pensar no que está acontecendo. Ou seja, o seu organismo acaba talvez não sendo dependente da cafeína. Ela não é restritamente viciante. Ela vai apenas gerar uma dose de prazer para você. Até porque a cafeína ela não está ligada ao circuito de dependência do cérebro. Tanto que no mundo dos esportes ela não é considerada num exame de doping. O café ele é uma bebida natural e saudável. Ao longo do vídeo de hoje nós falamos tanto de doses diárias de café, beber moderadamente. Existem estudos comprovando quantidades diárias para certas faixas etárias, como vocês podem ver aqui na tabela ao lado. Por exemplo, de 6 a 10 anos, 3 xícaras de cafés diário, de 10 a 20 anos, 6 xícaras, de 20 a 60, 9 xícaras e acima de 60, 6. Mas isso não é uma lei. E isto foram estudos realizados, mas cada um sabe o seu organismo e o quanto pode tomar de café. Aqui do lado, eu vou colocar para vocês uma outra tabela com algumas comparações para a gente visualizar melhor. Porque quando a gente fala de café, o que vocês acham que tem no café? Normalmente a primeira coisa todo mundo fala cafeína. Não, mas ele tem muito mais coisa que isso. Então a gente pode observar uma comparação entre o café, água mineral e essas bebidas que a gente toma durante o esporte, energizantes, que nos ajudam a restaurar algumas funções. Bom, então a gente pode acabar observando aqui na tabela o que? A nível de cálcio, magnésio, ferro, zinco e estrôncio. As bebidas energéticas ou revitalizantes acabam apresentando 0 dessas substâncias. E o café com níveis muito elevados. Também possui uma quantidade maior de potássio e em relação ao cloro, que normalmente ele é maléfico, acaba apresentando muito menos. O mesmo a gente pode perceber na questão do sódio. Bom, então a gente colocou essa tabela para vocês poderem ver a diferença entre essas três. São bebidas bem consumidas, às vezes no dia a dia ou no final de semana. Com tudo isso que a gente observou na tabela, o que a gente pode concluir? Que o café não é apenas cafeína. Ele tem muita coisa boa que nos ajuda. E há mais de 1000 anos é a bebida mais apreciada e consumida no mundo. A gente já está tão acostumado às vezes a acordar com uma xícara de café ou até mesmo tomar aquele café depois da refeição. Tanto adoçado, bem amargo, com leite, isso vai a gosto de
qualquer um. O importante é ressaltar que ele faz muito bem à saúde, mantendo aquele consumo diário moderado. Vai te ajudar a prevenir doenças, te trazer um bem-estar, e a maioria das pessoas que acabam tomando café ignoram todas essas substâncias benéficas à saúde e acaba relacionando o café com a cafeína como se ela fosse uma substância negativa, que isso é um grande erro. No vídeo de hoje nós comprovamos para vocês milhares e milhares de estudos que existem, que alguns a gente acabou nem falando, que tem tantos estudos que provam a importância da cafeína no organismo. Não só ela, como o café como um todo, ela é uma bebida natural, saudável e uma das mais populares do mundo. Por isso que vale a pena a gente considerar a contribuição desses nutrientes na nossa dieta e no nosso bem-estar. E é isso, gente. Acho que a gente conseguiu abordar bastante temas para vocês, falando um pouquinho sobre café e saúde. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, deixem um like, sigam nossas redes sociais. Também não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, algum termo que vocês entenderam, a gente vai estar explicando para vocês. Até mesmo porque o tema café e saúde é muito discutido, é muito polêmico. Então, deixem aí, a gente vai estar acompanhando vocês. Muito obrigado e até mais!